paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo aqui Êxodo, capítulo 39, vamos acompanhar? As vestes do sacerdote. E fizeram também as vestes do ministério para ministrar o santuário de pano azul e de púrpura e de carmesim, e também fizeram as vestes das santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez efode de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul, entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino, das obras mais esmeradas. E fizeram nele ombreiras, que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício de éfode que estava sobre ele era conforme as suas obras da mesma peça de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim e de linho fino, torcido como o Senhor ordenara a Moisés. E também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas como gravuras de selo, como os no mês dos filhos de Israel, nomes de filhos de Israel. E pôs sobre os ombreiros de éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra de éfode, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e é de linho fino torcido, quadrado, e era dobrado, e fizeram o peitoral do seu comprimento, e era 1 palmo de sua largura e 1 palmo dobrado. Engastaram nele 4 ordens de pedras, 1 ordem de 1 sárdio, e 1 topázio, e 1 carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem é 1 esmeralda, 1 safira, e 1 diamante. A terceira ordem de 1 jacinto, e 1 ágata, e 1 ametista. E a quarta ordem é 1 turquesa, 1 sardônica, e 1 jaspe, e todas eram engatadas no seu engate de ouro. Essas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes de gravura, de selo, cada um com seu nome, segundo as 12 tribos. E também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida de obra, de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeizinhas de trança de ouro nas 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeizinhas de tranças puseram nos 2 engates, e as puseram sobre a ombreira de éfode, e defronte dele fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto a éfode por dentro. E fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras de éfode, debaixo de fronte dela, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício de éfode. E ligaram o peitoral das suas argolas, as argolas de éfode, como um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício de éfode, peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto de éfode de obra tecida todo pano azul, e colar de manto estava no meio dele, como colar de cota da malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim fino torcido. E fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. E uma campainha de uma romã, e outra campainha e outra romã, mais bordada no mando da roda, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mistura de linho fino, e a ornato
das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido é de fio azul e de púrpura e de carmesim de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram também a folha de coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura do selo santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, e assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. E depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda de todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases. E a coberta de pele de carneiro tinha de vermelho, a coberta de pele de texugo, o véu da coberta, e a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, e a mesa com todos os seus utensílios e os pães do propiciatório, proposição, e o castigal puro com as suas lâminas, e as lâminas da ordenança, e todos os seus utensílios, e azeite para a luminária. Também o altar de ouro é o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, e o altar da cobre dos seus crivos de cobre, e os seus varais, e todos os seus tecidos, e a pia da sua base, e os cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e as cobertas das portas do pátio, e as suas cordas dos seus pregos, e todos os tecidos do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, e as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra, e viu, pois, Moisés toda a obra, eis que tinha feito como o Senhor ordenara, assim fizeram então Moisés e os abençoou. Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, ó Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por essa presença gloriosa. Eu apresento a todos na presença do Senhor. Quebra todas as barreiras, toda maldição, todo impedimento. Abençoe a tua casa e teu lar para que seja abençoado. E fique todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.